Quer voltar cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, abençoa a tua serva que vai trazer a tua palavra. Usa a tua vida nessa noite, ó Pai, uma vez mais para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O Pai está na casa. Ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Ele cuida de nós. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. É um texto conhecido, mas o Senhor tem uma palavra rema para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a partir do verso 1. Falta aqui, Pedro. Aleluia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, e tentava ver Jesus. Eu já quero iniciar com esses 2 versículos, dizendo: a sua tentativa será o início da sua recompensa. Nós esquecemos que oração, ela pode ser dividida em 2 partes: ora e ação. Então, Zaqueu se propôs dentro dele ver Jesus, ter um contato visual de Jesus. E quando ele decidiu isso, com certeza Jesus, já todo onisciente, onipresente, onipotente, já disse: vou ganhar uma grande alma hoje, nessa noite. Esse dia vai ser especial. E Jesus entrou ali naquela cidade, com certeza já sabendo o que ele iria fazer. Então, para você mesmo, repete: eu tenho que ter iniciativa. Não adianta, irmãos. Todos os discípulos que Jesus convocou, ele os convocou, eles estavam fazendo alguma coisa. Não tinha ninguém ensopado. Pedro e o seu irmão André estavam fazendo o quê? Pescando. Mateus estava cobrando impostos, e assim por diante. Talvez a Bíblia não relata onde encontrou o Judas, né? Mas o Judas é um grande ponto de interrogação, como ele foi encontrado. Mas todos os que fizeram a diferença no ministério, no discipulado, eles estavam fazendo alguma coisa, estavam trabalhando. Então, Zaqueu, mas ele era o que? Eu continuo desse aqui. Mas era baixo demais. Às vezes você não vai ter o capital, alguma coisa vai ficar faltando, uma medida. Mas ele não olhou para isso. Ele ignorou o fato dele ser baixo demais e de que havia uma grande multidão. Olha o que ele faz aqui, Ele era baixo demais, mas não conseguia olhar por cima da multidão. Imagina, ficava aquele paredão de pessoas e ele ali
mas ele desafiou o quê? Os obstáculos. Então, a gente entende que sempre vai haver obstáculos, sempre haverá obstáculos na nossa vida, irmãos. Mas nós não temos que olhar para isso, temos que transpor os obstáculos, amém? Olha o que ele faz. Ele corre adiante e sobe numa figueira brava. Não vou entrar no mérito, todos falam muito sobre a figueira tinha espinhos e blá blá blá, não. O ponto forte hoje, essa noite, é que Deus quer que você se antecipe. Zaqueu, ele correu adiante, ele se antecipou. Antes que qualquer pessoa subisse naquela árvore, ele foi o primeiro. Então, que nessa noite você peça ao Senhor: Senhor, me dá a revelação para que eu possa me antecipar, que eu não venha ficar numa situação onde eu seja constrangido, eu fique impedido. Me dá a revelação. Então Zaqueu olhou aquela árvore e ele viu ali: é dali que eu vou poder ver Jesus. Vai ser naquela árvore. Ele não se importou se a árvore tinha espinho, ele não olhou se a árvore ela estava podre para cair. Não, ele tinha um objetivo. E muitas vezes falta isso em nós, termos aquela vontade, aquele objetivo, mirar no nosso alvo. O Senhor quer que você tenha esse alvo. Mire no Senhor. Não deixe que as coisas venham te paralisar. Não deixe que as dificuldades venham impedir você de alcançar o que Deus tem para você nessa noite. E ele sobe naquela figueira. Só que quando ele sobe, pensando que ele vai ver Jesus, olha o que acontece. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Zaqueu foi àquele lugar com que, irmãos, propósito de ver Jesus. Só que quem foi visto foi Zaqueu. Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que viu Zaqueu. E automaticamente, ao vê-lo, Jesus faz o quê? Jesus surpreende ele e ainda testa a disponibilidade de Zaqueu. Por isso que eu falei, olha, nós temos que ter iniciativa, temos que superar os obstáculos e temos que ter disponibilidade. Se nós estamos aqui reunidos, eu preciso de alguém que louve, eu preciso de alguém que ore, eu preciso de alguém que pregue. Todas essas pessoas elas vão ter que ter disponibilidade. E elas vão ter que ter unção de Deus. Elas vão ter que entender o propósito do chamado delas. Não adianta termos pessoas e não termos a disponibilidade. Então, se Zaqueu pensa assim: nossa, minha casa está uma bagunça, a louça está na pia, não vou deixar Jesus entrar na minha casa, não. Vou ter que mudar isso aí, vou marcar com ele outro dia. A gente é assim, né? Vamos marcar com ele. Já pensou se vai ter dessa ali? Ih, Jesus, hoje não dá, amanhã pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Irmãos, Zaqueu ia perder algo precioso. Só que Zaqueu, ele desce depressa da árvore e leva Jesus para a casa dele. Só que quando eles estão indo lá, estão a caminho, olha o que acontece. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Mais um obstáculo, irmão. Irmãos, mais uma coisa que o inimigo usa
esse homem é pecador, olha no 7, ó. E o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Vocês ouviram Jesus falar alguma coisa sobre? Está escrito aqui? Jesus se dirigiu a Zaqueu, olhando para o pecado dele? Não. E muitas das vezes o Senhor ele faz assim. Ele não nos ofende, Ele não ouve as ofensas, Ele não ouve o julgamento, mas Ele quer que a gente tenha que a gente tenha esse autoexame, que a gente se examine, porque é exatamente o que acontece com Zaqueu. As pessoas começaram a falar que Zaqueu era pecador. Jesus não falou nada. Mas olha como é que Zaqueu responde no 8. E enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, naquele momento em que ele começou a ouvir as acusações, que ele começou a ver um murmurinho, ele pensou consigo mesmo: peraí, essas pessoas estão me condenando, mas eu estou diante de Jesus, aquele que pode me perdoar, aquele que pode mudar a minha história. Eu fiquei meditando nisso, eu fiquei pensando assim: será que eu teria a mesma atitude? Será que eu iria começar a tentar me defender naquele momento? Porque a gente tem essa mania, né? Ô fulano, não se mexe na minha vida não, eu não fiz nada. E a gente fica tentando remediar uma situação e Jesus só pede de nós, irmãos, que a gente olhe para a nossa consciência. Se a nossa consciência não nos condena, irmãos, segue em frente. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser pensar qualquer coisa contra você. O importante é o que Jesus vê em você. E naquele momento, Jesus estava vendo um coração quebrantado. Jesus estava vendo uma pessoa que estava ali querendo se arrepender de ter tido uma vida toda errada. Ele faz uma abordagem e fala: eu vou devolver. Se eu explorei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus responde: hoje chegou a salvação a esta casa. Era por causa do dinheiro, irmãos? Não. É porque Zaqueu reconheceu que ele precisava mudar a rota da vida dele. Zaqueu reconheceu que ele estava diante de alguém que poderia mudar a história dele. E hoje nós estamos aqui diante desse rei, né? Que pode mudar a nossa história. Eu não sei o que você passou nos últimos dias. Eu não sei se você sofreu acusações. Eu não sei se você enfrentou obstáculos. A gente sabe que as coisas que estão acontecendo aí, como a irmã Cléo orou aqui, é enfermidade, é violência. São quantas coisas, irmãos, a gente está sujeito a... Eu estava dirigindo ontem e, irmãos, o trânsito está
Você tem que pedir muito ao Espírito Santo, cerca Jesus, cerca esse carro com os teus anjos, porque nós estamos aí, não estamos vendo. É um acidente atrás do outro, são coisas terríveis acontecendo. Mas graças a Deus o Senhor tem nos livrado, amém? O Senhor tem nos guardado, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Ele está com você, Ele está olhando você. Antes de você pensar, chegar, o Senhor já sabe. E quando Jesus fala, chegou salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Irmãos, Jesus não acusa ele em nenhum momento. Jesus nem para para falar assim, ele se arrependeu, não. Jesus não fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E no meio da caminhada, há um momento que a gente se perde, irmãos. Há um momento que o cansaço tenta nos vencer, que as lutas querem nos vencer. Mas os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Se Zaqueu olha para a multidão, se Zaqueu olha para a altura dele, Zaqueu não iria ver Jesus. Zaqueu não iria ouvir de Jesus. A salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, na nossa vida, a palavra é: prossiga, não desista, não se entregue, não pare diante dos obstáculos. Era Zaqueu, era Jesus, Zaqueu e a multidão. A multidão poderia ter freado, ele poderia ter olhado aquele monte de gente e falou: eu não tenho altura, ele está muito cheio, não vou conseguir ver Jesus. Vou para casa, vou fazer outra coisa. Tem outras coisas para fazer. Irmão, Jesus só estava passando. Jesus não estava multiplicando pão e peixe. Jesus não estava curando, não estava fazendo milagres. Jesus estava somente passando, indo de uma cidade para outra. Mas a curiosidade que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de Zaqueu falou mais alto: eu preciso ver Jesus. Que essa curiosidade nunca saia do nosso coração, irmãos. Que todo dia a gente acorde falando: eu preciso ver Jesus. Eu preciso encontrar Jesus. Não sei se Ele vai me ver. Irmãos, eu acredito que Zaqueu nem fazia ideia de que Jesus iria vê-lo. Não tem aqui escrito assim: eu vou subir na árvore porque assim Jesus vai me ver. Ele não tinha nenhuma garantia de que Jesus iria vê-lo. Ele só tinha o desejo de ver Jesus. E quando essa vontade, quando esse desejo invade a nossa alma, a nossa mente, irmãos, Jesus nos surpreende. Jesus passando, olhou para lá: Zaqueu, desce agora, desce depressa, que eu vou ficar na sua casa. Eu vou dormir lá hoje. Vocês conseguem se colocar nessa posição? Vocês conseguem se imaginar nesse lugar? Você imagina que alguém subiu ali no portão, porque estava a rua muito cheia, Jesus passando, e não, vou subir aqui no portão para poder ver Jesus. E de repente Jesus desce daí, muito legal.
com alegria. Irmãos, Jesus, se não a pessoa mais falada naquele momento, era a pessoa que mais era hostilizada também. Porque ninguém aceitava Jesus como Filho de Deus. Ninguém, não, os fariseus, a lei. Então, havia aquele grande abismo entre as pessoas que foram curadas, as pessoas que foram libertas, as pessoas que se alimentaram na multiplicação dos pães e peixes, com as pessoas que não gostavam da presença de Jesus, que sentia que Jesus era uma ameaça para eles. E Zaqueu devia ouvir esses dois lados, porque na posição que ele exercia como chefe dos cobradores de impostos, ele devia ouvir os dois lados, né? As pessoas que iam ali pagar o imposto falavam assim: nossa, eu encontrei Jesus ontem e ele me curou. Estava no lugar onde Jesus estava pregando, e que pregação! Aí chegava o fariseu também para pagar o imposto, que não gostava, né? Mas tinha que pagar. Aquele Jesus tem que ser preso, tem que se matar. Imagina, Zaqueu vendo essas duas realidades ali, e Jesus olhando para ele e falando: desce depressa, eu vou ficar na sua casa. E ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele desceu, da mesma forma que ele subiu, ele desceu correndo, se alegrou e levou Jesus para a casa dele. E nessa noite, Jesus vai para casa com a gente, amém? Jesus quer de nós que nós tenhamos sempre um senso de análise. Você tem que estar sempre se analisando. Você tem que se conhecer. Porque é só assim, irmãos, você não vai se doer. Porque eu estava vendo, alguém postou alguma coisa: falam isso de mim, dizem não sei o quê, não sei o quê. É tanta pessoa, são tantas pessoas carentes. A gente está vivendo num mundo tão carente de reconhecimento, carente de atenção, e a pessoa fica, ao mesmo de palavras que a pessoa fala, tudo aquilo ali ela necessita daquilo. É igual um hino que tem aí, que eu fiquei uma época, como é que fala, enjoado daquele hino, porque ele começa, ele é até bonito, mas o início dele: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não existe hoje quem não quer ser reconhecido por alguma coisa, irmão. Vamos ser sinceros. Quando você faz alguma coisa, você quer ser reconhecido. Quando você diz alguma coisa, você quer ser reconhecido. Então, hoje até consigo ouvir, mas no começo, eu tinha uma gastura dele. Porque tudo que a pessoa fala que ela não necessita, na verdade é o que ela mais necessita. Porque se você não precisasse disso, você não falava. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente nessa noite? Então, quanto mais a pessoa fala: eu não preciso da atenção de ninguém, eu não preciso do reconhecimento de ninguém, eu não sei o quê, a pessoa está querendo isso. A pessoa está carente disso. E Jesus sabia exatamente qual era a carência de Zaqueu. Não estou saindo do texto não, tá? Estou dentro do texto. Jesus sabia exatamente quem Zaqueu era e o que Zaqueu necessitava. Porque a primeira frase que ele vai dizer em direção a Zaqueu é: este homem também é filho de Abraão. Os cobradores de impostos, irmãos, eles eram tidos como pessoas que estavam traindo o povo judeu. Eram rejeitados.
Eles ficavam ali, eles tinham aquele posto, mas a sociedade, praticamente, vamos usar o termo assim, odiava os cobradores de impostos. Achavam que eles estavam traindo a nação, porque o imposto ia para onde? Ia para Roma, não ficava lá para eles, para os judeus. Então, eles eram rejeitados, como se não fossem filhos também de Abraão. Então, quando Jesus faz essa declaração, Jesus está trazendo Zaqueu de volta. Ó, eu te reconheço como filho de Abraão. Por mais que te rejeitem, por mais que digam que você não é filho de Deus, você é filho de Deus. Porque o que mais tem hoje é alguém para falar: ela anda desse jeito, duvido que ela seja de Deus. Ela fala essas coisas, duvido que ela seja de Deus. Então, deixa quem quiser pensar sozinho. Viva você a sua escolha com o Senhor. Viva você direcionada com o que o Senhor tem para você. Hoje chegou a salvação a este homem, a esta casa. Isso ninguém pode tirar de você. Só você mesmo. Porque o que Jesus está falando aqui, essas palavras vêm depois de quê? Depois que Zaqueu diz: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. É uma grande revolução que o Senhor faz em nossas vidas. Não devemos fugir das nossas responsabilidades, amém? Zaqueu não fugiu das responsabilidades dele. Zaqueu falou: se eu fiz, eu vou recompensar com 4 vezes mais a quem se sentiu, em dor, a quem achou que perdeu alguma coisa. E o Senhor sempre tem, irmão, 4 vezes mais para nos recompensar. Se você se acha injustiçado, se alguém fez você sofrer algum dano, algum dor, o Senhor vai te recompensar 4 vezes mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Técnico Deus, Senhor. Vai levar comigo esse? Então vem. A gente vai levar um hino e você vai meditar na letra. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nos liberta do nosso eu nesta noite, Jesus. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente querer ver o Senhor todos os dias.